Olá a todos, bem-vindos ao 23º episódio do Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreira, tenho aqui comigo o Vasco Sousa. Olá, Vasco. Olá, Humberto. De repente assustaste-me, pousaste a caneta com uma brutalidade de quem estava não aqui estava à nos meus espera. pensamentos e E o que é que estavas a pensar? muita coisa. Eu estou a pensar que nós estamos a aproximar-nos da reta final desta temporada. Tu apanhaste de forma telepática o meu pensamento. Foi? Ele fez aí um crossover ver? com Já. o teu e... Já são muitos anos, Não é só já. isso, também como estás com pouco cabelo, foi fácil ele ser absorvido. Sim, estamos a dois, três com este, não é? De terminarmos esta temporada, a temporada onde falamos dos flops dos três grandes, e ainda não definimos como é que vai ser a sexta temporada. Mas temas não faltam. Ora, já agora lançamos a sugestão para vocês dizerem quem é que vocês querem. Eu já ouvi 2 ou 3 abordagens para assuntos, mas abrimos a caixa de comentários para que vocês nos possam dizer que, o que é que pode ser a temática da sexta temporada. Pelo meio ainda tenho que aturar o Luís, não é? Tens. Pelo meio ainda vais fazer o Luís com uma temporada temática Sim. sobre um assunto Sim, à vossa escolha. que já não me lembro qual é, mas... Na próxima vez tu dizes qual é que vai ser. Hoje vamos falar sobre, se na semana passada falamos, ou se no último episódio falamos sobre um dos piores avançados da história do Futebol Clube do Porto, agora Vamos para o outro extremo do campo. eu diria que é um dos piores, eu estava na dúvida se ia dizer um dos piores ou o pior guarda-redes da história do Benfica. Titular da história do Benfica. Pois é isso, sempre titular, porque nós já falamos do Bócio, que também Sim. não era propriamente... E o Bócio até veio para ser titular, Sim, mas o Enca sim, depois acabou por ganhar a posição. Enquanto que estamos aqui a falar de um guarda-redes que foi titular durante praticamente uma temporada Uma inteira. temporada inteira. Ele não joga num jogo do campeonato, na 23ª jornada, contra... Estou a tentar lembrar-me, quem vai à baliza é um Portimonense, fica 1-1. Assim, eu lembro que é um jogo em que o Jorge Jesus altera radicalmente o plantel, provavelmente haveria Liga Europa pelo meio. Sim. E Ele não muda joga completamente. apenas nesse jogo e nas taças. De resto, jogou a época toda. Roberto Jiménez, ainda não tínhamos dito o É nome. verdade, mas acho que as pessoas começaram logo a perceber. E pelo póster de entrada. Exato, portanto, já sabia. Roberto, que já deixou de jogar futebol no Valladolid, no estádio Zorrilla, e que veio para o Benfica na época 2010-2011 a troco de 8 milhões e meio de euros. Ele foi dos guarda-redes mais caros da história do Benfica à altura, naturalmente. Sim, Hoje em sim, dia sim. já houve o Trubin, por exemplo, a E custar mesmo mais. naquela altura, mesmo em termos de guarda-redes no mundo, ele também não era obviamente mais caro, mas se calhar até Pois, estava bem possivelmente. classificado, porque na altura não era muito normal dar 8 milhões por um guarda-redes. Ele tinha estado, na época anterior, emprestado ao Saragossa Na por segunda parte metade da temporada. do Atlético de Madrid, e é uma contratação que o Benfica faz ao Atlético de Madrid. É verdade. 8 milhões e meio de euros. O Roberto, ele foi formado precisamente no Atlético de Madrid, e na época anterior, que tu falas, 9-10, em que ele na segunda metade da temporada joga no Zaragoza, onde está bem, é importante dizer isso. Na primeira metade ele está no Atlético de Madrid. Não tenho ideia que o Atlético tinha contratado na altura um jovem que se esperava que fosse titular, que era o Sérgio Asenzo, Sim. mas que se lesiona e então o Roberto ganha a titularidade, e é precisamente em Portugal, é no Estádio do Dragão. O Roberto é titular no jogo da Champions contra o Porto e sai lesionado na primeira parte, e entra um tal de David De Gea, que ninguém conheceu, acho que é a estreia do De Gea pela equipa principal do Atlético de Madrid. Logo nesse jogo o De Gea até esteve bem, muitos até achavam, se calhar é aquela sorte principiante, mas o De Gea depois confirmou que era um excelente guarda-redes. O Roberto perde aí a titularidade, há uma clara aposta do Atlético no De Gea, e ele vai então para o Zaragoza, e chegamos então ao verão de 2010. O Benfica tinha acabado de ser campeão com o Jorge Jesus. Ora bem, o Porto ganha 2-0 e foi o único jogo de Roberto no Dragão sem sofrer golos. Exato, é verdade, porque os golos já são posteriores à saída dele. E então o Benfica é campeão em 2010. Para aí no dia seguinte, ou nessa semana em que o Benfica é campeão, O Kim já contou essa história no ponto final. o Jorge Jesus dá uma entrevista, Dá uma não é? entrevista e basicamente despede o Kim em exatamente. direto. Ele diz que o Kim vai embora porque precisava de um guarda-redes titular. Sim.
e mais alto, não é? Havia Não, essa questão da altura. ele queria um guarda-redes para ser titular, porque não considerava que o Kim fosse um guarda-redes titular. E então vamos a isso e vamos contratar este senhor Roberto. E logo na pré-temporada, ele não está muito bem. Há várias. A partir do momento que nós fizemos o episódio sobre o Bócio, eu na altura andei a pesquisar na net e há uma secção só de Frangos do Bócio e fui reencaminhado para Frangos do Roberto. Tu achas que abriu alguma churrasqueira em Portugal com esse nome depois disso? Se não abriu, devia ter. É um negócio à espreita. Então, se forem ver esses vídeos, logo na pré-temporada, o Roberto dá péssimos sinais. Principalmente em termos de saídas. Ele Sim. dentro dos postos, acho que até era um bom guarda-redes. Claro que sofreu um ou outro golo mau, mas até também faz algumas boas defesas. Acho que ele dentro dos postos ainda Era bom. era bom. Gostavas dele dentro dos postos. Ele dentro dos postos até defendia bem. Tudo o que implicava a decisão de teres que sair da baliza era um verdadeiro desastre. Há imensos golos do Benfica em cruzamentos para a área em que ele ou vai à bola mas não chega à bola e deixa-se antecipar, ou vai à bola mas afinal não vou e fica ali em meio do caminho. Sabes e que a baliza fica aberta. A partir do episódio Roberto no futebol português, acho que muda aqui o paradigma de guarda-redes de equipa grande ou guarda-redes de não equipa grande. Porque toda a gente dizia, não é, que um guarda-redes de equipa grande tem que saber jogar 10 metros à frente, Sim, porque muitas das vezes vai ter que antecipar saídas, contra-ataques e todas essas situações. E a boa época do Roberto no Saragossa, É numa equipa que está a lutar pela manutenção. que tem que trabalhar muito entre os postos. Sim. E portanto... Sim, até porque o guarda-redes de equipa grande em Portugal não é sujeito a muito trabalho na maior parte dos jogos, mas um pouco de trabalho que tem que dizer sim, e o Roberto Não disse. claramente nunca disse sim. Depois desses maus sinais da pré-temporada, ele obviamente começa a titular, o Benfica perde para o Porto a Supertaça, há ali o primeiro golo que é do Rolando, que a bola passa muito perto do Roberto, parece que ele pode fazer alguma coisa, mas esse arranque de temporada é um desastre do Benfica no geral e do Roberto em particular. Logo a abrir a derrota contra a Académica, São 3 jogos, 3 derrotas. com um golo quase do meio campo Verdade. do Lionel, porque o Roberto está, por acaso até estava adiantado, que era o que estava a dizer, que tem que estar É preciso saber estar adiantado. exato, mas naquele caso. Não sabia. E depois há o jogo do Nacional, que é péssimo. O Benfica perde 2-1 com 2 golos em lance de bola parada, os 2 golos com culpas do Roberto, e principalmente o segundo, não sei se tu te lembras, mas é assim um lance em que há um cabeceamento no segundo posto, mas assim Sim. de longe, e o Roberto, eu não sei, parece que paralisa, ele só faz assim, e a bola vai à barra, e ele só fica a olhar, e depois vai para o jogador do Nacional que fica sozinho e cabeceia. E as pessoas ficaram a olhar para o Roberto, tipo, mas Então. que não fizeste nada. E aí já havia, apesar só de serem 3 jogos oficiais, muita crítica ao Roberto. Os adeptos do Benfica criticavam muito, era gozado também pelos rivais, e o Jorge Jesus até o coloca como suplente no jogo seguinte, que é contra o Vitória de Setúbal. Sim. É o Júlio César, que era o guarda dos Belenenses, é o exatamente. titular. Aliás, é o Júlio César que joga nesse jogo do Portimonense, se não me engano. Pois, é muito É o provável. Júlio César que Ele joga na nesse altura era o jogo, sim. suplente. Já tinha trabalhado com o Jesus no Belenenses. E depois Sabias que esse Benfica. Júlio César ainda joga hoje em dia? Ainda? É verdade. Aos 39 anos joga num clube impronunciável no Brasil. Fogo. E então, Júlio César titular, Roberto vai para o banco porque já não aguenta Contra o Setúbal. com tanta crítica. Logo no início do jogo, o que é que acontece? O jogador de Vitória Setúbal isolado, o Júlio César faz penalti e é expulso. Tudo feito. Tudo feito. E então tem que entrar o Roberto. E defende um E penalti defende o penalti. do Leal. E a partir daí, Parecia assim, TV exato, herói. e o estádio da Luz Dá de volta. fica em êxtase e pensa, pronto, isto pode ser aqui a redenção do Roberto. Mas não, ele sofre 46 golos em 41 jogos. No Benfica é muito. Não, mas assim, o Benfica ganha esse jogo e no jogo a seguir perde. Em Guimarães é onde ele volta a estar muito mal. Sim, o Benfica perde 2-1 contra o Vitória e ele volta a estar muito mal. E ao longo de toda a época foram muitos altos e baixos. Eu recordo-me um jogo contra o PSG na Liga Europa em Paris. O Benfica empata 1-1, tinha ganho 2-1 em casa e então qualifica-se nos oitavos de final. Oitavos final. E o Roberto faz uma grande exibição, principalmente na segunda parte em que o PSG Depois procura... Gonçalo isola esta parte. Roberto faz uma grande exibição. Não, é verdade. Sem o Roberto, o Benfica não tinha passado essa eliminatória, ou pelo menos não tinha ido ao prolongamento. Parece uma heresia. Não, mas é a realidade.
Mesmo na Champions, eu recordo-me um jogo contra o Lyon, que o Benfica até ganha 4-3 para estar a ganhar 4-0. Grande exibição do Nelson Oliveira, não? Não, acho que não. É o Fábio Coentrão, marca 2 gols, Coentrão, joga a sim, extremo. sim. E tenho a ideia que o Lyon marca assim um gol em que também o Roberto está tipo, muito mal colocado, para ser meio da área, uma coisa assim. Coentrão 2 golos. E o Roberto também não fica muito bem. E foi sucedendo isto. A época em que o Benfica perde 5-0 no Dragão. Não acho que o Roberto tenha tido muitas culpas nesse jogo. Acho que quer a equipa técnica, quer outros jogadores estiveram piores do que propriamente nomeadamente o David Roberto. Luiz. Exatamente. Não, eu quero dizer, assim, com o Hulk. Pois, mas colocá-lo ali até o Emílio Rafael, que deu uma entrevista aqui, falou que quando perceberam que o David Luiz ia jogar a defesa esquerda, que pensaram, o Hulk vai destruí-lo ali. Este é o ano em que o Futebol Clube do Porto é campeão na Luz, com o Roberto também nesse aí jogo. Se não é o pior, é um dos piores frangos do Roberto nesse Benfica Porto. O Guarim remata praticamente sem ângulo, e acho que aquele já foi uma decisão quase desespero, tipo, olha, já não consigo fazer nada. E de repente, o Roberto consegue pôr a bola dentro da baliza. É um golo completamente absurdo. Há um golo também do Hugo Viana num Braga, no Braga, que é um livre muito longe, em que ele acaba por fazer um chapéu, porque o Roberto estava outra vez mal colocado. O Benfica vai à meia-final da Liga Europa. O Benfica acaba por até lutar no campeonato, acabou por o Porto é campeão em abril. Mas chega às meias finais da Liga Europa. O Porto é campeão no início de abril. O Porto é campeão. É 3 ou 4 de abril? Logo no início, e depois em abril lá a remontada da taça. Mas aí nem é o Roberto que está na baliza, é o Júlio César. É o Júlio César, sim. Eu estava a dizer, eu acho que é o Moreira que defende para o campeonato e o Júlio César é que defende na taça. Ok, é provável. Mas a época do Benfica acaba por ser muito má, porque não tem nenhum título e sofre em quase todos os jogos. É isso. E tem um peso psicológico de várias derrotas impactantes contra o Porto. Isso, até temos o exemplo do Porto da época passada, que perde 2 vezes 4-1 com o Benfica. Isso impacta muito. É um Benfica que esteve perto de chegar a uma final europeia e não vai a uma final europeia porque perde contra o Sporting de Braga, com todo o mérito e direito. E acho que aí o Roberto não tem culpa. Os 2 golos do Braga são lances de bola parada, não é? Sim, mas é um peso muito forte, não é? Para ser eliminado na meia-final pelo Braga também marca. Acho que, aliás, eu acho que o Roberto nem devia ter jogado tanto nessa temporada, pois não é? Acho que foi mau para o Benfica e para o próprio Roberto, porque a desconfiança era gigante. Ok, que ainda teve ali uma fase em que esteve menos mal. Eu imagino o psicólogo que estivesse a trabalhar com o Roberto nessa altura. Não deve ser fácil, principalmente os jogos na Luz, em que eu por acaso não me recordo se ele era muito assobiado ou não, mas acredito que a atmosfera não fosse nada boa quando uma equipa adversária se aproximava da área, não é? A diferença aqui, por exemplo, eu recordo-me do Kim ter falado da situação de ser muitas vezes assobiado no Estádio da Luz, sendo que o Kim foi 2 vezes campeão com o Benfica, em 2004 e foi muito mais regular que o Roberto. E que dizia que sentia esse peso do assobio, em que o Benfica acaba por contratar um guarda-redes para ser titular e já toda a gente sabia que o Moreira não ia jogar, o Júlio César não ia jogar, e portanto, porque as declarações tinham sido aquelas e tinham ido naquele sentido. E a partir do momento é que dás 8 milhões para um guarda-redes em 2010, esse guarda-redes já tem que jogar, não é? Não houve desinvestimento, porque o Benfica no ano a seguir vendeu ao Saragossa pelo mesmo valor que tinha contratado. Não desvalorizou. Portanto, e ele volta ao Zaragoza, não é? Ele volta para o Zaragoza. Depois acaba por descer no Zaragoza, vai para a Grécia, até faz boas épocas no Olympiacos. É 3 vezes campeão da Grécia. E eu recordo-me. Não é que seja difícil. Sim, mas ele, quer dizer, nós não assistimos aos jogos do Campeonato Grego, mas eu recordo-me. Estou-me a assistir. Todos os fins de semana. Como é que ficou ontem ontem não? O Olympiacos por acaso jogou ontem. E ganhou, empatou. Foi com o PAOK, mas muito agora não sei dizer o resultado. 0-0, sim senhor. Isto, não estavas à espera. Ontem, estamos aqui a dizer ontem, quando as pessoas virem isto, vão lá saber quando é que isto foi. Mas ele no Olympiacos chega a defrontar novamente o Benfica na Champions, em 2 jogos, é a fase de grupos, na altura, é a fase de grupos. Há um empate na Luz, 1-1, é um jogo com muita chuva. Eu já não me lembro da exibição dele.
Gajo estava a falar no outro dia com o Luís e ele dizia que tem a ideia de ele ter feito uma grande exibição nesse jogo. A exibição que eu me lembro é na segunda volta, na Grécia, o Olympiacos ganha 1-0. E a ideia que eu tenho é, principalmente na segunda parte, foi um massacre do Benfica, porque a derrota basicamente eliminava o Benfica, era muito difícil passar. E o Benfica tem várias oportunidades e o Roberto faz uma exibição espetacular. Às vezes com defesas pouco ortodoxas, é verdade, mas Acontece muito. ele é que no final o pessoal até foi abraçar o Roberto. E tem também este lado, não é? No Benfica esteve tão mal e os adeptos do Benfica viam, bem, agora vamos jogar contra uma equipa que tem o Roberto na baliza, isto é fácil, e de repente o Roberto faz uma grande exibição. E ele depois joga no Espanhol Barcelona, no Málaga, vai experimentar a Premier League com o West Ham. Não teve uma carreira propriamente prestigiante. Sim, a carreira não é má. Acredito que quem não seguiu, só vir os números, pronto, fez 41 jogos no Benfica, bom, mas quem vai ver que foi mal. Quem viu certamente não se esquece do Roberto. Acho que nos três grandes é difícil tu encontrares um guarda-redes, como tu disse, tenha sido titular durante toda uma temporada. Okay. Não é um Kralj. Sim, é isso, porque o Kralj acabou por sair, ou seja, quer o Porto, quer o Benfica, quer o Sporting tiveram titular uma temporada até inteira, sim. Passada, o Sporting, o Kovacevic também não... Sim, mas nunca foi titular a época toda. Pois é toda. Isso, na meia da época até acabou por sair. O Roberto faz 41 jogos, ou seja, é difícil tu encontrares um guarda-redes que tenha feito 41 jogos e que tenha sido tão marcante pela negativa. Claro, ele é internacional lá por Espanha. Chegou a ser internacional lá? Ou uma internacionalização apenas, mas é internacional lá por Espanha. Olha, por acaso eu não tinha ideia dele ter jogado. Internacional jovem, desculpa. Desculpa, enganei. Eu estava a achar estranho, porque ainda por cima ele apanha uma fase de uma Espanha poderosa, em que tinha o Casillas e depois o próprio De Gea. Mas se calhar no jogo amigável ele até podia ter sido chamado, mas eu estava aqui a confundir-me. Foi só internacional jovem. Olha, foi bom. Foi. Bom. Roberto Jiménez, o guarda-redes que passou pelo Benfica durante a época 10-11 e que foi, no fundo... Amigo dos adversários, vá. Amigo dos adversários, inimigo de todos os adeptos do Benfica que lhe proferiram elogios menos abonatórios para com a sua pessoa. Um abraço a todos. Obrigado, Vasco, uma vez mais. Estamos de regresso na próxima semana.